Bom dia, engenheiro Rocha. Bem-vindo ao Case. E a gente vai conversar um pouquinho sobre injeção plástica 4.0 ou então como que a indústria 4.0 pode melhorar os processos de injeção plástica. Desculpem por a gente não estar fazendo live, mas a plataforma teve um probleminha. Então vamos em frente dessa forma aqui e fica disponível para consultas futuras. O Rocha ele é responsável pela parte de produtividade de indústria 4.0 na MOB e tem bastante experiência em injeção plástica, perto de 25 anos trabalhando nessa indústria, e vai mostrar um pouquinho para a gente como que dados podem ajudar a produtividade, qualidade e aumentar a eficiência operacional. Vamos lá, Rocha, é com você. Tá bom, boa tarde, Maurício. Gostaria de agradecer primeiramente aí a Case, a esse evento, a gente ter a oportunidade de colocar um pouco aí de conhecimento para o pessoal. Infelizmente não deu para fazer online, mas vai dessa forma e qualquer dúvida o pessoal entra em contato posteriormente. Então vou falar aí sobre o IoT na injeção plástica, né, em termos de qualidade, custo e OE. Inicialmente, gostaria de falar sobre a importância dos dados. Hoje em dia está cada vez mais fácil a gente obter os dados. No passado era um pouco mais difícil, né, com relação a ter sensores, fazer a coleta, mas hoje em dia está ficando cada vez mais viável. A gente vê, né, tem dado de tudo, né, você vai, faz uma pesquisa no Google, um formulário de pesquisa, chega as informações, e tem informação de tudo quanto é lado, mas é muito importante a gente saber realmente como tratar essas informações. Se a gente não der o tratamento correto, a gente pode obter algum resultado que não condiz com a realidade. Somente lembrando aí, no passado, né, quando fazia análise de elementos finitos, tinha uma frase que é válida ainda, né, que está escrita aí embaixo, garbage in, garbage out. Entra lixo, sai lixo. Se eu não fizer a entrada de dados adequada, ou seja, no caso, elementos finitos, colocar os vínculos, os carregamentos, fizer a análise correta, eu vou obter o resultado. Mas o resultado que eu obter, ele não vai ser o resultado real. Não é aquilo que vai representar a realidade. Então, é muito importante a gente ter sempre muito critério para fazer a análise dos dados que a gente obteve. Eu elenquei aí 3 pontos principais, não são só esses pontos, mas alguns que a gente deve considerar. Primeiramente, o processo é estável. Segundo, a gente tem uma tendência de simplificar as informações, tentar achar uma relação mais fácil. E, por fim, a correlação espúria, que é uma correlação bem interessante, a gente vai ver, sempre tentamos achar uma relação aí entre causa e efeito, a variável que causou a alteração naquele resultado, mas nem sempre a gente relaciona a variável correta. Então, é importante a gente entender um pouco como funciona cada um desses pontos na análise. Peguei aí, somente para ilustrar, um problema bem atual, que é com relação à COVID, para falar sobre o processo estável. Então, os dados bem atuais de hoje, dia 21, com relação ao número de casos reportados de COVID nos Estados Unidos. Se a gente observar, nós vamos ver que, inicialmente, tivemos aquela primeira onda, né, por volta lá de abril, início de abril, depois, com uma quantidade bastante grande de casos, foi diminuindo até que, no mês de junho, começou a subir de novo, chegou a segunda onda, mais do que dobrando aqui no seu pico a quantidade de casos em relação ao primeiro período. Depois começou a cair novamente e, por fim, está subindo novamente, dando a entender que vamos ter uma terceira onda lá nos Estados Unidos. Mas o ponto é o seguinte, se a gente olhar somente para esse gráfico, o que a gente espera que aconteça com relação ao número de mortes? É lógico que para uma pessoa morrer de Covid, ela precisa pegar o Covid. Então, quanto mais casos eu tenho de Covid, mais provável que eu tenha maior número de mortes. Mas, quando a gente olha no detalhe, colocando aí aquele gráfico com o número de casos acima, mostrando a quantidade crescente, e na parte de baixo, registrando o número de mortes, a gente observa que, apesar de eu ter uma segunda onda com uma quantidade de casos muito mais elevada, a gente teve uma quantidade de mortes muito menor.
aqui praticamente dobrou a quantidade de casos e a quantidade de mortes acabou caindo pela metade. E mesmo, né, indo para a terceira onda, o número de mortes não está mostrando uma grande alteração. Mas por que isso? Porque o processo não está estável. Não é que não está estável porque a doença continua crescendo. Na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte: inicialmente, né, a gente teve uma quantidade de testes feitos muito menor do que é feita no momento. Agora tem muito mais testes sendo feitos na população, então é natural que o número de casos acabe crescendo. Por outro lado, lógico, houve uma evolução na parte do tratamento que possibilitou que a letalidade fosse menor. Teve também evolução com relação às medidas de segurança que as pessoas tomando, usando máscara, usando álcool gel, e também certamente impactou aí na quantidade de casos. Ou ainda que a quantidade de casos é maior, porém as pessoas que estão sendo infectadas, elas são mais jovens, que têm uma resistência maior e acabam não necessariamente morrendo. E houve também um incremento aí na quantidade de leitos de UTI, respiradores, etc., que ajudam a evitar a morte. Porém, eu até arrisco a dizer que, na verdade, esses dados iniciais aqui, eles, como a gente já viu aí noticiado na mídia, estão subnotificados. Então, talvez aqui a primeira onda tenha sido muito maior do que essa segunda onda. Ou seja, a gente não pode usar, né, onde eu quero chegar, essas informações para tirar conclusões. Se alguém tirasse conclusão em função da quantidade de casos de Covid, que a quantidade de mortes seria muito maior, fizesse alguma previsão nesse sentido, estaria errando. Por quê? Porque o processo não está estável. O que acontece? Eu não tenho as mesmas condições para poder avaliar. No início eu fazia menos testes, agora eu faço mais testes. No início eu tinha menos leitos, agora eu tenho mais leitos. No início houve uma grande quantidade de contágio em pessoas de mais idade. Hoje as pessoas se protegem. Então, são condições diferentes em que o meu processo não está estável. Na sequência, só para ilustrar também, na Itália, né, onde a gente teve, foi o primeiro país europeu a ser maior impactado, e teve aqui em torno de 5 mil e poucos casos por dia na primeira onda, e aqui as mortes chegando a quase 1.000 por dia. E depois, a gente está com mais de 10 mil casos por dia, nesse momento, e a quantidade de mortes ela é muito menor. Na França, a mesma coisa, só que, na verdade, muito maior, né? Teve uma primeira onda aí com uma quantidade pequena, comparando com os outros países, de casos, e agora ela está aí 5, 6 vezes maior. Mas a quantidade de mortes ainda continua sendo bem baixa. Então, é necessário que, para que eu possa analisar corretamente os dados, que eu tenha um processo estável, as mesmas condições sendo analisadas durante o tempo todo. Eu não posso mudar alguma condição e depois esperar avaliar e ter o mesmo resultado. São coisas diferentes. Outro ponto bem importante é a tendência que a gente tem de simplificar. Em alguns casos, mais de uma variável tem influência. E também pode haver uma influência cruzada entre essas variáveis que influenciam o resultado. Por exemplo, né, falando aí de temperatura e umidade. Ambas influenciam na sensação térmica. Se eu tiver aí uma temperatura ambiente de 36 graus e uma umidade mais baixa, próxima dos 10%, eu vou ter uma sensação térmica próxima aí dos 36 graus. Se a umidade for maior, né, for 30, 40, 50%, o que vai acontecer? Vai criar uma dificuldade da gente transpirar, de suar, e eu vou ter uma sensação térmica de que a temperatura está maior. Ou seja, eu vou imaginar que a temperatura está em torno dos 40 graus, 42 graus. Então, é importante também a gente entender que nem sempre é simples assim. É uma variável só que influencia no resultado. Posso ter mais de uma variável e elas podem interagir entre si, produzindo um resultado diferente. Também, para entender um pouco melhor, a gente tem que investigar a influência em cada variável, utilizando-se das ferramentas estatísticas, né, do Lean Six Sigma, ou ainda fazer um Design of Experiments, de forma que eu possa entender qual a correlação de cada variável no resultado que eu estou monitorando ou controlando. E um ponto interessante é essas correlações espúrias que mostram, né, uma relação
na verdade, uma não relação de causa e efeito. Aqui tem num site, que é o Spurious Correlations, bem interessante, que ele busca correlações entre variáveis com causa e efeito totalmente diferentes. Nesse caso, aqui tem uma correlação de 99,8% entre as despesas americanas em ciência, espaço e tecnologia com o número de suicídios por enforcamento, estrangulamento ou sufocamento. Então, no caso, a gente vê aqui, de 99 a 2009, né, o vermelho aqui são os gastos americanos nessa escala e o preto o número de suicídios. A gente percebe que eles estão muito bem correlacionados. Só que é simplesmente acaso, não tem nada a ver o gasto americano na ciência, espaço e tecnologia com o número de suicídios, tá? Porém, eles apresentam correlação alta. Aqui uma correlação um pouco menor, porém bem interessante também, com relação ao número de pessoas que morreram afogadas, caindo numa piscina, e o número de filmes que o Nicolas Cage apareceu. Então, uma correlação de 66,6%, e nada a ver, né? Só porque o Nicolas Cage fez um filme não quer dizer que vai morrer mais gente afogada. Mas a gente percebe que houve realmente uma certa correlação. Subiu aqui, sobe o número de afogamentos. Caiu também. Mas é somente o acaso. E por último, aí o número de divórcios, a taxa de divórcios na cidade de Maine, com o consumo per capita de margarina, apresentando uma correlação de 99,3%. Novamente mostrando aqui, desde 2000 até 2009, caiu o consumo de margarina, o número de divórcios também diminuiu. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas se a gente não tiver a devida atenção, a gente pode chegar a resultados aí, achando que tem alguma correlação e não existe na verdade. Agora, entrando propriamente aí no assunto da injeção plástica, como está ocorrendo aí a digitalização das máquinas, né, e do processo de injeção plástico? Então, está sendo desenvolvido principalmente nesses aspectos. Em termos de processo, serviços, comunicação com outros periféricos e no MES. Vamos dar uma olhada em cada um desses aspectos. As máquinas, com relação ao processo, né, as máquinas atuais, elas possuem alta tecnologia de controle. São, normalmente, o comando é um PC industrial com alta capacidade de processamento, que juntamente com todos os dados dos sensores, a máquina é totalmente sensorizada, né? Tem sensores indicando várias informações que são colocados junto ao PC industrial através de uma análise, ou ainda, além desses sensores, os próprios acionamentos, eles mandam informações também, e com tempos de resposta muito rápidos. E o que acontece? São feitas correções, ajustes durante o próprio ciclo, on the fly. Então, durante o próprio ciclo, que é normalmente um ciclo de uma injetora rápido, vamos imaginar um ciclo de 5, 6 segundos, e acaba acontecendo a modificação ao longo do próprio curso, visto que o próprio sistema consegue responder a taxas aí de 400 microsegundos, 500 microsegundos, menos de milissegundo. Então, na sequência, a gente consegue fazer que a máquina se autoajuste em função das próprias variações de processo, com controles adaptativos ou otimizações que vão buscar uma melhor qualidade e menor consumo e desgaste dos componentes da máquina. Como exemplo aí, algumas funções smarts que eu tenho nas máquinas atuais. Um exemplo é a plastificação smart. Então, o processo de dosagem, ou seja, derretimento do material e preparando para o próximo shot, a próxima injeção dentro do molde, a gente tem um certo tempo que eu posso fazer essa plastificação. E, por outro lado, eu tenho que, após o processo de injeção, aguardar a parte de resfriamento para poder abrir o molde e fechar novamente e permitir a injeção do shot que foi dosado através da plastificação. Sem a função Smart, o que acontece? O operador normalmente coloca a máquina para funcionar nos seus valores máximos. Então, ele vai classificar rapidamente e vai ficar esperando, né, ocorrer o resfriamento
até que a outra peça que está dentro do molde seja expulsa, para que possa ser feita a injeção dessa próxima peça. Só que isso aí equivale a dizer, fazendo uma analogia, né? Se eu tivesse aí, andando com o meu carro numa avenida, estou com o sinal fechado, e eu tenho um semáforo a cada 100 metros. Abriu o semáforo, eu saio cantando pneu até chegar no próximo que vai estar fechado, então eu vou ter que frear porque eu atingi uma certa velocidade e ficar esperando. Então, houve aí um desgaste do pneu do carro, depois do freio também para conseguir parar na posição certa, e sem falar no consumo que foi mais alto, né? Então, sendo que o ideal seria eu andar numa certa velocidade para pegar todos os sinais abertos. Então, eu não vou sair arrancando o pneu, vou estar lá 50, 60 por hora e os sinais vão abrindo para mim na sequência. Essa função aqui, chamando de Smart na classificação, equivale a fazer o seguinte: estender o tempo de classificação para um tempo ligeiramente um pouco menor do tempo de resfriamento. Assim, eu não vou exigir demais da máquina, ou seja, não vou ter desgaste, eu não vou estressar o material, o meu consumo de energia para derreter o material vai ser menor, e também deixando a máquina aí com menos falhas, com menos troca de componentes, eu vou aumentar meu OEE. Uma outra função, controle do peso Smart. Normalmente a máquina vai ter uma dispersão aí dos pesos, né? Aqui para cada ciclo eu tenho um peso, uma variação, que no caso aqui está dando aí 27 miligramas, como um range máximo, entre valor máximo e mínimo. E com a função Smart, nesse caso, a gente conseguiu diminuir o range para apenas 5 miligramas, uma redução de 81,4%. Mas como é feito esse ajuste? Por que tem essa variação, primeiramente? Essa variação ela é devido a inúmeros fatores, né? Pode ser desde a forma do pellet que vai entrar para ser processado, derretido, desde a temperatura, umidade, né, ambiente, depois o controle de temperatura das resistências. Isso tudo faz com que o material mude a sua viscosidade. E mudando a viscosidade, se eu mantiver o mesmo curso, eu posso colocar mais ou menos material dentro do molde, o que vai justificar essas variações. Na máquina, com os sensores que eu tenho de transdutor de pressão, ou mesmo a posição da rosca classificadora, eu consigo identificar essa alteração de viscosidade. E em função dessa alteração de viscosidade, eu atuo na velocidade de injeção, ou no ponto, ou no curso de injeção, de forma a colocar sempre a mesma quantidade de material. E eu consigo, com isso, diminuir a variação máxima de peso da minha peça final, além de conferir também uma qualidade melhor para as peças. Isso tudo faz com que o consumo também seja menor, né? Porque se eu tenho uma variação menor, estou processando, na média, menos material. Mas o legal de tudo isso aí é esse próximo ponto, que com esse recurso eu consigo fazer o seguinte: aqui eu tenho uma curva de distribuição normal de peso, com o limite superior e o limite superior e inferior de pesos, e sendo a média aqui no meio da distribuição normal. Então esse é o meu processo atual, quer dizer, eu aceito peças com até esse limite de peso e até esse limite inferior de peso. A partir do momento que eu ligo a função Smart, eu consigo ter uma repetibilidade de peso maior, ou seja, a minha distribuição normal ela vai diminuir, né? Eu vou ter o meu limite superior e inferior menores. E o que eu posso fazer com isso? Se eu aceito peso até esse limite inferior, eu posso deslocar a minha curva de distribuição para um valor menor, de forma que o limite inferior dessa minha curva normal, o limite de peso inferior, esteja dentro do limite aceitável. Logicamente, o limite superior também vai estar dentro e muito mais longe do limite anterior. E, dessa forma, eu consigo deslocar o peso médio de cada peça. Então, eu consigo otimizar em relação ao consumo de matéria-prima. Ou seja, eu vou consumir, ao longo do tempo, menos material, menos matéria-prima, que vai conferir também
além de redução de custo de matéria-prima, também redução de consumo, que eu estou processando menos material, e também uma maior longevidade dos componentes do processo de plastificação. Alguns outros exemplos com relação ainda a processo. Eu consigo fazer um ajuste automático da força de fechamento em cima do molde, em função da dilatação do molde ou de outros parâmetros também do processo ou da própria injeção. Isso faz com que também eu preserve o molde e faz com que ele tenha uma vida maior, sendo que eu vou atuar somente com a força necessária e não deixar na mão do operador para sempre colocar o valor de força máxima. Então, a máquina se autoajusta em função da variação, seja de dilatação ou de outros parâmetros do processo, a máquina ou até a água de refrigeração que está no molde, e, enfim, eu consigo usar a melhor relação, a mínima força necessária para fazer com que saiam peças boas. Também, a lubrificação, que normalmente é feita em função de número de ciclos, sem se preocupar com velocidade ou curso, a gente consegue, com as máquinas atuais, dotar de um recurso de inteligência, de forma que você vá otimizar a lubrificação. Então, eu posso ter uma lubrificação menos frequente quando eu tenho ciclos mais longos, ou uma lubrificação mais frequente caso eu tenha velocidades maiores empregadas. Um outro exemplo ainda, ajuste inicial do processo com a introdução de poucos parâmetros. Eu vou começar a injetar uma peça nova, eu não tenho ainda as informações necessárias para esse processo, eu apenas coloco alguns parâmetros e a máquina se autoajusta para esse processo, já dando um bom início para o seu processo. Na sequência, a parte de serviço. O que acontece? Hoje, com a possibilidade de colocar sensores, sendo viável a introdução de sensores em diversos pontos da máquina, eu posso colocar nos principais componentes, aí como os motores elétrico, hidráulico, ou nas bombas hidráulicas, nos rolamentos, fusos, até para ver a qualidade do óleo, e eu posso identificar o nível de uso e desgaste, gerando alerta para planejar a troca antes que ocorram falhas. Posso ainda ver ruído nos motores, vendo se tiver alguma vibração anormal, que eu vou estar sempre comparando com o que seria o padrão, eu posso gerar um alerta para verificar e realmente ver o que está acontecendo, se é necessário a troca futura desse componente. Isso tudo traz uma série de vantagens que aumenta o uptime disponível aí da máquina. E a comunicação, com todos esses recursos, é possível fazer a comunicação junto aos periféricos, aí, pensando nos robôs, alimentador automático, dosador, desumidificador, câmera quente, geladeira, etc. E fazendo através de protocolos específicos. Todos os fabricantes de periféricos e da máquina estão aderindo aí ao protocolo de comunicação e baseado aí no OPC-UA, permitindo a troca de dados e também a total integração com o comando da máquina. Então, se eu tenho um alimentador com o seu próprio controlador lá em cima na máquina, eu posso enxergar esse controlador no controlador da própria máquina, sendo até desnecessário que tenha esse display lá no alimentador, colocado daquela forma. Então, eu posso enxergar como o próprio fabricante fez, desenvolveu a sua interface, na interface da própria máquina. E aí, por fim, a questão do MES. Muitos fabricantes estão oferecendo uma própria solução MES, mas também sempre oferece a possibilidade de comunicar através aí do OPC-UA e também utilizando a Euromap 77 para especificar as variáveis de trocas. Então, tem uma integração aí muito boa entre as informações que são necessárias para um sistema MES aí de uma solução de mercado, obter da máquina e poder apresentar as informações ao cliente. Tudo isso aí faz com que ou permite que a máquina seja melhor utilizada, aumentando a sua eficiência, seja através da menor quantidade de fluxos ou do aumento de sua disponibilidade, além também da redução de custos. E o mais importante aí é que para as máquinas que ainda não têm esses recursos, também é possível instalar sensor e coletar
os dados a fim de conferir alguma dessas funcionalidades básicas da indústria 4.0, como fazer um mini MES, né, ou obter os dados para o MES aí de mercado, com informações aí sobre a produção e monitoramento de componentes, permitindo-se as manutenções preditivas. Aqui tem um dashboard da solução MOB para máquinas injetoras, onde você pode verificar diversos aspectos aí com relação à temperatura, rotação da dosagem da rosca pacificadora, a disponibilidade da máquina, pressão, etc. Então, é só você colocar o sensor e poder apontar aqui e alguns recursos de MES também. Então, é importante aqui também que vocês tiverem interesse, alguma dúvida, podem entrar em contato aí com a gente através do e-mail, ou mesmo do site, ou mesmo aí da plataforma aqui do stand aí na Case, que a gente vai tirar dúvida de vocês. Então, muito obrigado aí pelo acompanhamento da apresentação e estou à disposição, estamos à disposição para eventuais dúvidas que apareçam aí agora ou mais para frente. Obrigado, então. Até logo. Muito obrigado, Rocha. Valeu mesmo. Tem muita coisa interessante acontecendo e ainda muita coisa interessante para acontecer. A parte divertida dessa história foi aquela parte inicial que você mostrou, né, de correlações. Se a gente não souber exatamente o que está olhando, em vez de eu sou um pouquinho mais estressado, não é garbage out, né? Acaba sendo shit in, shit out. Exatamente. Mas, e tem umas questões interessantes e importantes, que é o seguinte, né? Muita coisa do que você citou são os equipamentos novos, e infelizmente o Brasil ele ainda passa por um processo de modernização do parque, né? O parque industrial brasileiro tem 23 anos de idade na média, e 23 anos atrás a gente não tinha ainda internet, né? Exatamente. Então tem muito que Exato. sensorizar nas máquinas já existentes no parque, né, para poder usufruir isso aí que já tem nas máquinas mais novas. Exato. Na verdade, essa é a grande vantagem das soluções de internet das coisas, quando a gente consegue conectar um equipamento antigo, equipamento de 20, 30 anos, e a gente consegue trazer sensorização com a IoT, né, com a internet das coisas, para que esse equipamento tenha quase o mesmo nível de informações que o equipamento novo. Isso é muito legal para a indústria e principalmente para a pequena e média empresa, que às vezes não tem grana para ficar investindo um monte de dinheiro em equipamento novo, né? Exatamente. E essas soluções são bem viáveis, né, Maurício? Exatamente. Bom, pessoal, muito obrigado. Obrigado, Rocha, mais uma vez. Estamos juntos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, entrem em contato ou com o Rocha, ou comigo, ou no site, ou via WhatsApp, ou até no stand aqui também, que a gente vai deixar disponível essa apresentação, tá joia? Muito obrigado, Rocha. Grande abraço. Obrigado, abraço, até mais. Tchau, tchau.